Bom, meus irmãos, como tá bem grande aí, né? Nós vamos tratar hoje 1 Coríntios, capítulo 8, todo, né? Do 1 até o 3. E nós vamos falar sobre esse tema desfrutando a liberdade cristã. Eu tenho feito questão de passar por algumas coisas, alguns princípios bem basilares, né? Domingo passado, nós vimos aqui os vários modos de tratar os irmãos em situações diferentes de pecado, né? Se você se lembrar, nós passamos aqui por várias situações diferentes, contextos diferentes e modos diferentes que o irmão deve agir, né, em determinada situação. Então, nós precisamos passar por esses assuntos. Eu quero passar aqui com vocês por esses assuntos bem basilares, porque nossa igreja está aumentando em relacionamentos. E como os relacionamentos vão aumentando, a gente precisa rever alguns pontos, né, ou apresentar a outros, né, alguns pontos aqui bem basilares da nossa fé. E nesses relacionamentos, às vezes, precisamos tratar uma questão que não se trata de pecado, às vezes, mas questões culturais. Por exemplo, comer acarajé, comprar comida nas quermesses da Igreja Católica, dança no culto, diferentes ritmos musicais, músicas seculares, tomar taça de vinho e etc. Então, tem várias questões aqui culturais que, no aumento de relacionamento da igreja, vão necessariamente ter que ser tratadas. Então, por isso é que nós precisamos tratar sobre esses assuntos, colocar alguns princípios basilares, restabelecer, né, trazer de volta muitos princípios para que nós possamos tratar sobre isso. E é o que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8, Paulo está justamente dedicando aqui a falar sobre esse assunto, uma questão cultural da época, era uma cultura que estava estabelecida ali em Corinto, e Paulo está investindo tempo aqui para tratar sobre esse assunto. O que estava acontecendo aqui? Que Paulo foi necessário escrever aqui esse texto, né? Por tradição, os coríntios costumavam jantar em templos pagãos, que era, por exemplo, centros de atividade física, os templos pagãos, né? Ou então eles se serviam de porções de carnes ali servidas. Então era uma tradição da sua cultura, era um costume da sua cidade ali deles irem para o templo para comerem carne sacrificada aos ídolos, porque devido ao grande número de carne sacrificada a ídolos, né, e com a impossibilidade de preservação, eles não tinham geladeira para preservar a carne, as carnes se tornavam mais baratas. Né? As carnes que eram sacrificadas aos ídolos, eles vendiam mais barato para vender logo. E isso era uma oportunidade para as pessoas comerem carne à vontade. Né? Eles iam para o templo para comer carne de graça, ou então compravam no mercado as carnes que vieram do templo e eles compravam ali mais barato. Né? Era uma tentação ali para economizar dinheiro na situação deles. E o que os cristãos de Corinto aqui estavam perguntando, o que os cristãos de Corinto queriam saber era justamente isso. Paulo, comer carne sacrificada aos ídolos em um templo pagão ou na casa de um amigo meu é pecado? Como é que eu me adapto a essa cultura da minha cidade? E aí eles mandaram essa carta para Paulo perguntando como a mensagem do evangelho pode ser aplicada nessa situação. E a contribuição desse texto é extraordinária, porque o ser humano, nós, né, somos religiosos por natureza. E as verdades ditas aqui por Paulo ajudam o cristão a escolher a liberdade em Cristo ao invés das prisões do pecado. Né? Então, Paulo vai estabelecer isso. Ele vai aqui nos ensinar, no capítulo 8, a nós lidarmos com essas questões. Ele vem ensinar aqui no capítulo 8 como nós devemos tratar essas questões. Entretanto, ainda que as dúvidas dos crentes girem em torno desse assunto, girem em torno realmente daquela situação em si, o método usado para abordar esse assunto centraliza a importância da unidade em amor uns para com os outros. Embora essa seja a questão, eles estavam querendo saber disso. Paulo não trata diretamente disso, ele vai tratar esse assunto a partir da perspectiva do amor, do serviço mútuo. E aí ele vai argumentar aqui, nesses 3 versículos que nós lemos,
justamente acerca disso. E ele começa, nos versículos de 1 a 3, apresentando um balanço entre conhecimento e amor. Ele começa dizendo, olha, o conhecimento não deve ser descartado. O conhecimento é importante, mas o conhecimento não faz sentido se não tiver amor. Soa comum para a gente, né? 1 Coríntios 13. Ou é importante também. E aí Paulo estabelece isso. Olha, o conhecimento em si não deve ser descartado, mas ele deve ser utilizado em amor. E aí Paulo vai começar aqui nos versículos 1, 2, 3, falando justamente isso. O conhecimento sem amor é imaturidade. Ele começa assim, nos 3 primeiros versículos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo começa ressaltando o ponto que enfatizou desde o início da carta dele. Desde o início da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre humildade. Ele está orientando os crentes em Corinto à humildade e à alta consideração que cada irmão deveria ter em relação uns aos outros. Paulo já começa mostrando nesses 3 versículos que eles devem servir como um instrumento de edificação. O amor, junto com o conhecimento, vai gerar ali essa edificação da igreja. Tinha uma coisa aqui que não havia na igreja de Corinto, era humildade. Eles eram muito arrogantes, prepotentes. Eles achavam que sabiam demais. E aí Paulo diz, conhecimento sem amor é imaturidade. Paulo exorta os que julgam ter conhecimento, confrontando-os com o fato de que se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Versículo 2, ele diz, se você acha que sabe, só mostra que você não sabe. Só mostra que você não aprendeu ainda. Se você está aí firme nessa sua convicção, e não houver amor, só mostra que você não sabe de nada ainda. Você precisa aprender muito. Paulo está dizendo que a questão aqui não é ter conhecimento, não é ter informação, mas é a prática a partir da informação. E Paulo faz isso através do verbo saber, que indica uma ação iniciada no passado e que é continuada no presente. Ou seja, em outras palavras, se alguém obteve o conhecimento redentivo em Cristo no passado, mas não vive de acordo com essa sabedoria hoje, esse tal não conhece ou sabe verdadeiramente. Paulo está mostrando através desse versículo 2 justamente isso. Olha, aquilo que você aprendeu no passado, ele tem que ser realidade hoje. Você tem que saber como agir hoje a partir do conhecimento que você teve do passado. E isso era o que estava acontecendo. Quer dizer, isso não era o que estava acontecendo. Eles não estavam fazendo, eles tinham conhecimento, mas eles não tinham a prática. E Paulo aponta para a relação do conhecimento com o próprio Deus, que resultaria na demonstração do verdadeiro exercício da sabedoria, no versículo 3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo liga o conhecimento a Deus. Paulo quer mostrar que quando você está preocupado, quando alguém está de fato preocupado com o seu irmão, a ponto de servi-lo, a ponto de abrir mão de si, a ponto de abrir mão de sua liberdade, para que possa ajudar aquele irmão, isso de fato mostra que você tem um conhecimento verdadeiro, porque você está abrindo mão da sua liberdade, para que você possa servir o próximo. Paulo quer mostrar que isso é verdadeira sabedoria. Se você conhece a Deus, isso acontece necessariamente na sua vida. Você abre mão para servir ao próximo. Conhecimento útil parte do amor a Deus e leva à edificação da igreja.
É assim que mostramos que obtivemos dele conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro leva à edificação do povo de Deus. Conhecimento verdadeiro leva o amor ao próximo. Conhecimento verdadeiro, ele não incha. Conhecimento verdadeiro, associado ao amor, ele edifica. Jesus mostrou isso na sua obra. Jesus mostrou na prática o que é ser verdadeiramente sábio. Ele demonstrou todo o seu conhecimento de Deus através do amor que ele despejou sobre nós. Quando ele cumpre a sua obra e despeja o seu amor sobre nossas vidas, ele está mostrando justamente o conhecimento que ele tem de Deus, o conhecimento verdadeiro que ele tem. E isso o levou a despejar esse amor. E amados, Deus nos chama para essa mesma atitude. Quanto mais sabemos e aprendemos do Senhor, mais ele nos chama a servir aos irmãos. Quanto mais você sabe, mais você tem que servir. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nosso mestre ensinou isso. Conhecimento, ele traz consigo essa responsabilidade de você praticar, de você viver. Quando você serve aos irmãos, na igreja, por exemplo, mais você mostra que está se aproximando do Senhor. Quanto mais você conhece acerca de Deus, você serve na igreja, mais você está fazendo o outro ciclo, mais você está se aproximando do Senhor. Quanto mais você serve, mais você conhece. Quanto mais você conhece, mais você serve. Esse é o ciclo. Mas, infelizmente, o que há hoje é uma espiritualidade fria. Pessoas que não estão nem sequer preocupados com o seu serviço na igreja. Eu venho para o culto. Isso pode contar comigo. As pessoas não estão preocupadas em como eu posso servir mais a Deus. Como eu posso agir na minha igreja. Como eu posso ser bênção ao corpo de Cristo, que é a igreja. Deus está mostrando para mim e para você que servir na igreja é importante. Servir na igreja é servir ao Senhor. Servir na igreja é servir a Cristo. Servir aos irmãos é servir a Cristo. E servir ao irmão, servir na igreja, é uma demonstração de conhecimento. Você está demonstrando que você está aprendendo. Você está crescendo nesse conhecimento. Porque, meus irmãos, vim para o culto no domingo à noite, meus irmãos apenas nos domingos, isso não é amar os irmãos. Me desculpe, mas isso não é amar os irmãos. Se você não se relaciona, se você não serve de alguma maneira, se você não está envolvido de alguma maneira, isso só mostra que você não está crescendo no conhecimento. Você não está conhecendo Deus. Você está me conhecendo. Você está conhecendo algumas pessoas aqui. Mas você não está conhecendo Deus. Porque conhecer a Deus lhe leva a servir a igreja. Servir aos irmãos. Estimar os irmãos. Estar envolvido. E é isso que Paulo quer mostrar a esses irmãos, amados. Conhecimento e amor, eles andam juntos. O conhecimento não leva você a se afastar das pessoas. Não. Conhecimento leva você a se aproximar das pessoas. Conhecer a Deus leva você a estar juntos. Paulo começa estabelecendo isso, essa necessidade, que é uma necessidade crucial para nós. Hoje que nós temos uma cultura no Brasil de ir para a igreja apenas no domingo à noite. Eu vou para o culto, dou o meu dízimo e eu não quero que ninguém fale comigo. Não é isso. Ser igreja não é isso. Fazer parte de uma família da fé não é isso. Fazer parte da família da fé é servir aos outros. E Paulo quer estabelecer isso a esses irmãos. Vocês acham que vocês têm conhecimento? Vocês acham que vocês têm conhecimento de Deus? Sirvam uns aos outros. E ele faz isso logo nesses 3
primeiros versículos, estabelecendo logo esse princípio, porque ele vai agora, nos versículos 4 a 8, mostrar agora, ele vai tratar de forma direta, ele estabelece essa relação entre conhecimento e amor, conhecimento e serviço, e agora ele vai tratar de forma direta acerca da questão, daquilo que eles perguntaram. Justamente nos versículos 4 a 8, Paulo vai estabelecer que a liberdade supera os ídolos, mas não supera a consciência dos mais fracos, que ele vai chamar. A liberdade supera tudo, só não supera o amor ao meu irmão. Só não supera o serviço ao meu irmão. Versículos 4 a 8 ele diz: sim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais. E se não comemos, nada nos falta. Paulo, nos versículos 4 a 8, agora ele vai tratar acerca agora do uso da liberdade. Agora ele vai sim partir para o ponto a qual os coríntios estavam perguntando. E Paulo reforça o argumento da existência de um único Deus, o que leva à nulidade dos sacrifícios aos ídolos, como sendo grave ou com alguma efetividade, embora isso não seja compreendido ainda por muitos deles. Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, vamos ser lógicos, meus irmãos. Há um só Deus. Aí todo mundo vai dizer, amém. Certo, então pronto. Então, se há um só Deus, então, eles sacrificam a quem? Os ídolos não são nada. Então, eles estão sacrificando a nada. Então, não tem lógica, não serve de nada. Né? Então, não tem nenhum problema você comer, porque eles estão sacrificando a nada. Há um só Deus, a quem é todas as coisas. Então, Paulo quer estabelecer esse princípio. Não, nada é no mundo. Isso que eles estão sacrificando, nada é no mundo. Não existem. Porque só existe um só Deus. A adoração idólatra de alguns, ainda que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, é vazia quanto ao objeto. E, portanto, não acarretava qualquer implicação sobre o elemento sacrificado. A perspectiva de Paulo, a ideia de Paulo é a seguinte, irmãos. Embora o sacrifício fosse real, o ídolo não era real. Embora o sacrifício fosse real, eles faziam, mas não tinham nenhum efeito. Não tinha nenhum valor. Não era nada. E ele vai validar isso a partir do versículo 6, se nós lemos, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. Portanto, não há necessidade, não existe efetividade disso. Como uma coisa, é uma pergunta, como uma coisa poderia ter qualquer tipo de implicação corruptora ou idólatra sobre um cristão, se absolutamente tudo do qual faz uso no mundo foi criado por Deus e para a sua glória, através de Jesus Cristo? Paulo está levando esses irmãos a pensar, tudo foi criado por Cristo Jesus. E tudo que Deus criou foi o quê? Bom. E viu Deus que tudo era bom. Se há um só Deus, que criou todas as coisas, e todos foram criados através de Cristo, Paulo está dizendo que está levando esses irmãos a pensarem. Então, como é que aquilo que Deus criou vai ser algo que vai corromper? Que vai ser algo ruim? Não existe. Então, está levando essa lógica justamente para anular qualquer coisa. Mas, há um grande porém. Isso não sugere que não haja um limite para a liberdade cristã. Fala isso a partir
versículo 7. Na igreja local, há a convivência com pessoas que acreditam que carnes, bebidas, são sacrificadas aos ídolos e, portanto, são impróprios para os que estão em Cristo Jesus. Embora comer carne na situação deles aqui fosse simbolizasse comer carne de graça, mas havia uns irmãos que tinham a consciência fraca. Aqueles irmãos que tiveram um histórico com o ídolo. E eles diziam, olha, eu não posso. Como é que eu vou comer uma carne sacrificada ao ídolo, rapaz? Não posso. Então eles tinham um histórico muito grande. E aí Paulo vai colocar esse grande limite. Diz, olha, meus irmãos, tem pessoas no meio da igreja que são frágeis, que são fracos ainda, que ainda não cresceram na fé e que eles precisam ser guardados. E é a partir disso que Paulo argumenta. Temos o versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Alguns cristãos vinham de origem pagã e tinham dificuldades de se alimentar de comidas que eram oferecidas nos templos. Eles consideravam um sacrifício idólatra e, portanto, vetado aos crentes. Para não correr o risco deles comerem carne sacrificada, eles só comiam legumes. Para não correr o risco de comer alguma coisa que foi oferecida ao ídolo. Eu quero tirar algumas lições a partir disso. Alguns crentes hoje, aqui no nosso meio, tiveram um forte histórico em algum pecado ou vício. E isso pode continuar a ter influência conceitual sobre eles, sobre cada um de nós aqui. Mesmo que não mais adorem os ídolos, nem os sirvam mais esses ídolos, ainda não estão libertos da influência do seu próprio passado. Há aqueles irmãos com um sério histórico passado de bebida. Há aqueles irmãos que têm um histórico no passado, por exemplo, com as religiões afros, macumba, coisas desse tipo. Há irmãos com um sério histórico de catolicismo, adoração de santos, cruzes, coisas desse tipo. Já há irmãos que tiveram um forte histórico com músicas seculares. Então, há muitos irmãos aqui que tiveram grandes influências de muitas coisas. E o que acontece, às vezes, é o que aconteceu lá em Corinto. As pessoas dizem, isso é nada, rapaz. Isso é besteira. Esse negócio para lá, rapaz. Vamos ali na quermesse ali e vamos comer lá. Vamos na barraquinha ali, vamos comer um acarajé. Não tem nada a ver, não. O irmão está usando da sua liberdade ali e atingindo a mente fraca de um irmão. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece os problemas que os cristãos fracos estão enfrentando. Ele diz, olha, a influência pagã é tão forte que permanece com eles no presente, mesmo depois de sua conversão. Então ele diz, olha, essas influências é uma realidade ainda na vida de alguns irmãos e nós precisamos dar atenção a isso. A liberdade de você que é maduro na fé não pode ultrapassar a consciência desse irmão que tem esse histórico, que tem essa influência. A sua liberdade não deve levar você a atacar a consciência desse irmão. É como se Paulo estivesse dizendo para nós hoje assim, meus irmãos, acarajé, os vários ritmos, músicas seculares, essas comidas em quermesses, qualquer coisa, certo? Que não haja condenação direta pela Bíblia, deve ser realizado primeiramente a partir do cuidado com o irmão. Deve ser usado a partir justamente do zelo. Em qualquer situação, a primeira coisa que você tem que pensar é pecado ou não é pecado? Não é pecado, está dentro da liberdade cristã.
o que é que você faz? Segunda coisa, eu vou prejudicar o meu irmão? Eu vou ofender o meu irmão? Como ele diz aqui, né? Eu vou escandalizar o meu irmão? Você tem que fazer o uso com cuidado dessa liberdade. Então, Paulo estabelece que há um limite nessa liberdade. Essa liberdade, ela pode ser usufruída, mas dentro desse limite da ofensa ao irmão. Mas Paulo não para aqui. Paulo continua argumentando, versículos 9 a 13, fechando, encerrando esse assunto. Ele diz que a liberdade que escandalizar o mais fraco está pecando contra Cristo. Ele vai tratar agora diretamente sobre isso. E, meus irmãos, eu sei que quase todos nós aqui já passaram pela situação de deixar de fazer alguma coisa para não escandalizar o irmão. Eu tenho certeza. Se não aconteceu, meu irmão, você é um abençoado. Porque só o que aconteceu comigo foi deixar de fazer coisa para não escandalizar o irmão. E aí você deve estar perguntando, mas pastor, o que é escandalizar o irmão? Aí às vezes vem vários pensamentos, né, na cabeça da gente. Vem várias interpretações, mas Paulo vai estabelecer justamente no 9 a 13 o que é isso. Paulo vai colocar justamente isso, olha, o que é escandalizar, e vai explicar, e diz que fazer isso é pecar contra Cristo. Aqui Paulo exorta aos que fazem uso das coisas sacrificadas a observarem se não estão usando a liberdade que possuem para levar os irmãos mais fracos ao erro e ao tropeço. Que é isso? É escandalizar o irmão. Paulo, olha, será que vocês não estão usando a liberdade de vocês para escandalizar o irmão? Por quê? Porque não havia pecado no consumo de carne oferecida aos ídolos. Não era pecado. Paulo estabeleceu isso. Olha, é pecado comer carne sacrificada aos ídolos? Paulo diz, não. Porque o ídolo não existe. Não é pecado. Mas, tem um porém. No entanto, consumindo tal tipo de alimento, alguém poderia conduzir um irmão mais simples na fé, um neófito, por exemplo, à ideia de que poderia transitar entre a cultura pagã e a piedade sem qualquer problema. Então, você comer uma carne sacrificada ao ídolo, Paulo está dizendo para eles, não é pecado. Mas você pode induzir um irmão a fazer isso também e eles agir contra a consciência dele. Isso sim é pecado. Isso sim é escandalizar um irmão. E ele diz isso no versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimentos, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Será que ele não vai ser influenciado a fazer a mesma coisa? Ah, rapaz, eu pensava que era errado comer um acarajé. Eu pensava que era pecado. Não, que o pastor Cláudio está comendo. Vou comer também. O irmão come. Aí o irmão, ixi, errei. Não era para ter feito isso. Ou então, né, eu tenho um amigo que ele não come carne de porco. Eu tenho um amigo. Né? Eu chegar para esse irmão e dizer, de besteira, rapaz, vamos comer carne de porco, rapaz. Eu pegar uma carne de porco bem assadazinha, botar no prato dele e dizer, coma, come aí que tu vai gostar. Aí Paulo diz, olha, isso é escandalizar o irmão. Você está levando o irmão a pecar. Analise se você não está fazendo isso. Paulo está levando esses irmãos a refletirem se não era isso que estava acontecendo. Se você usar de forma irresponsável a sua liberdade, isso sim está sendo pecado. E não é pecado apenas contra o irmão. Vamos ler o versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, o que é que acontece? Pecais contra Cristo. Não é só contra o irmão. Você está pecando contra Cristo.
porque você está levando o irmão ao escândalo. A perspectiva bíblica é que se o uso da liberdade levar o irmão mais fraco a agir contra a sua própria consciência, isto se chama pecado. Tal irmão foi influenciado a agir da mesma forma, tendo dúvida, por causa do desconhecimento do que era realmente pecado e o que não era. Então, o irmão estava na dúvida, será que posso? Será que não posso? E você vai e diz, não, irmão, vai, não tem problema não. E o irmão agir contra a sua própria consciência, Paulo diz, isso é pecado. O Senhor Jesus, meus irmãos, é o único por meio de quem tudo veio a existir. Isso significa que todo o universo pertence a Ele em toda a plenitude. E essa verdade nos concede, o direito de usufruir de absolutamente todas as coisas que os olhos enxergam, sem qualquer pesar. Pois, tendo agora a mente de Cristo, nós podemos utilizar todas as coisas por meio da sabedoria e do conhecimento. Não existe isso de comer acarajé é pecado, de que tem um ritmo musical que é santo, outro que é do demônio. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus. O irmão Denis sabe muito bem, antigamente as baixas regulares não aceitavam bateria de forma nenhuma. Por quê? Bateria é do cão. Era verdade. Não existe isso. Todas essas coisas podem ser utilizadas por nós. Nós temos essa liberdade de utilizar essas coisas para a glória de Deus. Utilizar tudo aquilo que Deus criou para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, porém, cada crente deve levar em consideração que existem níveis de compreensão quanto às implicações disso, que resulta em diferentes graus de consciência em relação ao uso das coisas criadas. É verdade a primeira coisa que eu disse? É. Vire a página aí no capítulo 10, versículo 26. O que é que Paulo diz? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Tudo que você enxergar na sua vida é do Senhor. Não tem nada que seja do cão. Tudo é do Senhor. As pessoas podem utilizar para o cão, mas é do Senhor. Paulo estabelece esse princípio, só que tem o porém. Porém, tem irmãos que não têm consciência disso. Existem irmãos que têm a consciência fraca. Tem irmãos que sinceramente acham que bateria é do cão. E tocar bateria é pecado. Tem um irmão, vamos supor, um irmão, chega um convidado aqui, um visitante, aceita Jesus. Aí a gente vai ver o irmão era macumbeiro. Eu vou levar, a gente vai para um retiro de casais e a gente vai comprar acarajé para comer. O que é que o irmão vai fazer? Novo convertido? Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Não faça isso não. Isso aqui é dedicado aos demônios, aos orixás, a não sei o quê, pastor. Não pode não. Qual é a nossa atitude como crentes? É pecado comer acarajé? Não. Mas o que é que nós fazemos? Por amor ao irmão? Amém, meu irmão. Vamos tirar. A gente tira da lista, a gente risca isso aqui sem nenhum problema. Por quê? Porque ele ainda não tem a compreensão da liberdade que ele tem em Cristo Jesus. Paulo está estabelecendo isso. Paulo diz, olha, não leve o irmão a agir contra a consciência dele. O irmão está na dúvida. O irmão ainda é neófito. O irmão não sabe. Portanto, não faça isso. O amor ao irmão deve ser usado como critério para o uso da sua liberdade cristã. Saber que o uso de determinada coisa não é pecado, não necessariamente significa que não há o risco que você esteja pecando. Você tem que analisar a situação. A atitude pode não ser pecado,
mas você pode levar um irmão ao pecado. E isso é o quê? Escandalizar o irmão. Nós precisamos estar sensíveis a isso. No nosso relacionamento aqui como igreja, a gente tem que estar muito sensível a essas coisas. Existem cabeças e mais cabeças. São 40 cabeças diferentes aqui. E a gente tem que lidar com cada uma, dentro das suas individualidades, as suas dificuldades, as suas particularidades. É isso que Paulo está estabelecendo para a gente. É isso que Deus estabelece para nós como igreja. Existem coisas que nós devemos deixar de fazer por amor ao irmão. Somos totalmente livres para fazer uso da criação, pois chamar de pecado que a Bíblia não chama é um erro grave. E estamos querendo ser melhores do que Deus. Quando eu chamo de pecado uma coisa que a Bíblia não chama de pecado, como é o nome disso? Legalismo. Quando a Bíblia não condena uma coisa e eu digo que é pecado, eu estou dizendo que eu sei mais do que Deus. O nome disso é legalismo. Então, nós somos livres para usufruir disso. Usufruir daquilo que a Bíblia não chama de pecado, usufruir daquilo que a Bíblia não condena. Porém, Deus nos exorta ao princípio de que, embora todas as coisas sejam possíveis, nem todas elas convêm. Nem todas elas você pode fazer. Principalmente quando o uso da liberdade interfere diretamente na fé do irmão. Embora haja liberdade, mas nós devemos abrir mão de nossa liberdade em prol do irmão mais fraco, do irmão que precisa crescer na fé. Amados, tendo dito isso, eu quero concluir dizendo que nós estamos livres em Cristo, mas não de Cristo. Nós temos liberdades em Cristo, mas nós não somos livres de Cristo. E esse ensino deve nos fazer vigilantes quanto aos nossos irmãos, pois o amor a Deus é a demonstração do verdadeiro conhecimento. Assim, meus irmãos, não há justificativa de que, mas a Bíblia não condena isso, então eu vou fazer. Não importa o que é que o irmão acha. Não. Não há justificativa para você fazer isso. Por quê? Porque o amor a Deus é a demonstração do verdadeiro conhecimento. Você vai se restringir a isso. Mas é importante também ressaltar e deixar claro que o texto se preocupa com a relação entre cristãos mais maduros para com os cristãos mais fracos ou menos experientes. A Bíblia não fala aqui de um crente experiente que possa ser ferido por escândalo. Não existe. Crente maduro, crente experiente aí, que foi ferido por escândalo. Por quê? Porque um cristão experiente, o cristão maduro, já solucionou todas as suas dúvidas. Ele já solucionou, ele já tem um conhecimento de quem ele é em Cristo, ele já tem conhecimento de sua liberdade em Cristo Jesus, e que ele não vai agir por influência de outro cristão. Então não tem como um cristão mais experiente ser escandalizado. E principalmente, meus irmãos, nós não podemos nos transformar o escândalo numa polícia de Cristo, como é em nossos dias. Nossos dias é assim. O irmão faz uma coisa, o que é que os irmãos dizem? Escandalizei. Estou escandalizado. Mas o que é isso? É o escândalo, é o escândalo bíblico que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia mostra? Não. É o escândalo que eu não gosto que você faça isso. Eu acho que você eu acho que você é errado. E a gente quer que a outra pessoa se submeta à sua vontade. Eu vou tratar sobre isso. Romanos 14, Paulo vai estabelecer isso, deixar isso muito claro. Mas o escândalo não é uma polícia de Cristo, para que a gente venha se restringir a liberdade mutuamente, de forma nenhuma. Impedir aqui outros crentes de fazerem uso da sua liberdade. Por quê? Que é escandalizar o irmão? Deixar isso bem claro para vocês. Levar o outro irmão a pecar.
você ser influenciado a fazer alguma coisa contra a sua consciência, isso é escandalizar o irmão. E quem é o irmão mais fraco? Novo convertido. Aquele irmão que não tem um conhecimento ainda das coisas. O irmão veio de uma cultura, de uma determinada circunstância e a sua vida é influenciada pelo seu histórico. Esse é o irmão mais fraco. Muito daquilo do que está hoje no imaginário cristão brasileiro não passa de normas de usos e costumes baseados apenas no que homens acham que é santidade genuína. Mas nós não podemos ficar com a consciência ferida a todo momento por nós não amadurecermos na fé, meus irmãos. E viver sem perceber o quão ampla é a nossa liberdade de Cristo. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de pregação. Nós precisamos de leitura de livros. Nós precisamos de comunhão para que nós venhamos a crescer na fé. Para que nós possamos desenvolver. Para que nós possamos nos livrar desse manual de usos e costumes que as pessoas impõem. Não, nós somos o povo da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Nós ficamos com aquilo que ela nos ordena, com aquilo que ela nos passa. Mais importante do que conhecer é ser conhecido por Deus. Versículo 3, Paulo estabeleceu isso. O conhecimento não é algo que você deve se agarrar. A sua liberdade não é algo que você deve se prender a ela. Sua liberdade, ela tem que ser entregue ao irmão mais fraco, ao irmão que não tem esse conhecimento. Se você conhece alguém que tem dificuldade com o princípio da liberdade cristã, ore em favor do crescimento e seja bênção para o amadurecimento espiritual dele, buscando o instruir em amor, mas não golpeie a consciência daquele por que Cristo morreu, agindo de forma soberba, se desfazendo do mais fraco, apenas para que você possa usufruir daquilo que você deseja. Se você corre o risco de levar um irmão a pecar, faça como Paulo. Fale como Paulo no versículo 13. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, o que é que Paulo faz? Versículo 13. Nunca mais comerei carne. É pecado comer carne sacrificada aos ídolos? Para Paulo? Não. Mas ele diz, mas se isso levar o meu irmão a pecar, nunca mais eu faço isso. Para que o irmão não se escandalize. A nossa liberdade, ela está restrita a esses irmãos que precisam de conhecimento. Você precisa se autolimitar. Você tem um conhecimento verdadeiro. Você tem um conhecimento bíblico. Isso deve lhe levar a você ceder. A verdadeira liberdade, só há verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Quando você se lança aos pés de Cristo, quando você mergulha na palavra de Deus, não fica perguntando a outras pessoas, a pastores, a internet, coisas do tipo. Quando você se atém à Bíblia, à palavra de Deus, ao que Ele nos ordena, você vai experimentar a verdadeira liberdade. Você vai ser livre. Livre para servir ao próximo. Você vai ser livre para servir aos irmãos. Você vai ser livre para exercer amor mútuo. Mas se você não acredita no Deus da Bíblia, se você não crê em Jesus Cristo, você não é livre. E você não sabe o que é liberdade. Eu disse antes, só há verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Você é apenas escravo de você mesmo. Você é preso aos seus próprios desejos. Você é preso àquilo que você acha que é bom. Mas Cristo dispõe essa verdadeira liberdade.
para todo aquele que crê. Todo aquele que crê que em Cristo Jesus há essa verdadeira liberdade, ele dispõe. Venha conhecer o que é liberdade. Venha experimentar a verdadeira liberdade. Deus nos convida a isso. A liberdade cristã é como uma ponte. Pense dessa forma. A liberdade cristã é como uma ponte que passa por cima de dois rios poluídos que se encontram. O rio do legalismo e o outro rio da permissividade. Liberdade cristã é justamente passar por cima disso tudo e agirmos com sabedoria e amor uns aos outros. Então, meus irmãos, é importante demais nós estabelecermos esse princípio. Você é totalmente livre para servir ao seu irmão em amor. Não deixe que a sua liberdade cristã prejudique seu irmão. Prejudique alguma coisa que o irmão está passando. Usufrua dessa plena liberdade em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós temos essa verdadeira liberdade.